Bom, vamos falar um pouquinho sobre a criação do vôlei. O vôlei foi criado em 1895 pelo americano William George Morgan. Ele era diretor de educação física da Associação Cristã de Moços na cidade de Holyoke, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O primeiro nome deste esporte, que viria a se tornar um dos maiores do mundo, foi mintonete. Naquela época, o esporte da moda era o basquete, que foi criado apenas 4 anos antes, mas que teve uma rápida difusão no meio. Ele era então um jogo muito cansativo para pessoas de idade, e por sugestão do pastor Lawrence Hinder, ele idealizou um jogo menos fatigante para os associados mais velhos da ACM e colocou uma rede semelhante à de tênis, a altura mais ou menos de 1,98 m, sobre a qual uma câmera de bola de basquete era batida, surgindo assim o jogo de vôlei. A primeira bola era muito pesada e por conta disso Morgan acabou solicitando à firma eh, a fabricação de uma bola para o esporte que estava sendo criado, que era o vôlei. No início, o mintonete ficou restrito à cidade de Holyoke e ao ginásio onde Morgan era diretor. Um ano mais tarde, numa conferência no Springfield College, entre diretores de educação física nos Estados Unidos, duas equipes de Holyoke fizeram uma demonstração e assim o jogo começou a se difundir por Springfield e outras cidades de Massachusetts e na Nova Inglaterra. Em Springfield, o Dr. Halstead sugeriu que o seu nome fosse trocado para voleibol, tendo em vista que a ideia básica do jogo era jogar a bola de um lado para o outro por sobre a rede usando as mãos. Em 1896, acabou sendo publicado o primeiro artigo sobre voleibol, escrito por J. Y. Cameron na edição do Physical Education, na cidade de Buffalo, Nova York. Esse artigo trazia um pequeno resumo sobre o jogo e suas regras de maneira geral. No ano seguinte, essas regras acabaram sendo incluídas oficialmente no primeiro handbook oficial da Liga Atlética da Associação Cristã de Moços da América do Norte. A primeira quadra de voleibol tinha as seguintes medidas: ela tinha 15,24 metros de comprimento e 7,62 metros de largura. A rede tinha largura de 0,61 metros, o comprimento era de 8,235 metros e a altura de 1,98 m. A bola era feita de uma câmara de borracha coberta de couro ou lona de cor clara e tinha por uma circunferência por volta de 63,7 a 68,6 centímetros e seu peso era aproximadamente de 252 a 336 gramas. O voleibol foi rapidamente ganhando novos adeptos, crescendo muito no cenário mundial no decorrer dos anos. Depois, chegando em 1900, o esporte chegou ao Canadá, sendo depois disso tudo desenvolvido em outros países como China, Japão, Filipinas, México, entre outros países europeus, asiáticos, africanos e sul-americanos. Na América do Sul, o primeiro país a conhecer o voleibol foi o Peru, em 1910, através de uma missão governamental que tinha a finalidade de organizar a educação primária do país. O primeiro campeonato sul-americano foi patrocinado pela Confederação Brasileira de Desportos, com apoio da Federação Carioca de Voleibol, e aconteceu no ginásio do Fluminense, no Rio, entre 12 e 22 de setembro de 1951, sendo campeão o Brasil no masculino e também no feminino. A Federação Internacional do Voleibol foi fundada em 20 de abril de 1947 em Paris, sendo seu primeiro presidente francês Paul Libaud, e tendo como fundadores os seguintes países: Brasil, Egito, França, Holanda, Hungria, Itália, Polônia, Portugal, Romênia, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Estados Unidos e Uruguai. O primeiro campeonato mundial foi disputado em Praga, na Tchecoslováquia, em 1949 e quem foi o campeão foi a Rússia. Em setembro de 1962, no Congresso de Sofia, o voleibol foi admitido como esporte olímpico e sua primeira disputa foi na Olimpíada de Tóquio em 1964, com a presença de 10 países no masculino. Entre esses países estavam o Japão, Romênia, Rússia, Tchecoslováquia, Bulgária, Hungria, Holanda, Estados Unidos, Coreia do Sul e o Brasil. O primeiro campeão olímpico de voleibol masculino foi a Rússia. A Tchecoslováquia foi o vice e a medalha de bronze acabou ficando com o Japão. No feminino, o campeão foi o Japão, ficando a Rússia em segundo e a Polônia em terceiro lugar. O criador de voleibol, William Morgan,
conhecido pelo apelido de Armário devido ao seu porte físico, acabou falecendo em 27 de dezembro de 1942, aos 72 anos de idade. Neste vídeo você irá aprender e entender como se fazer uma manchete. Com este movimento você pode fazer uma recepção do saque ou até mesmo uma defesa do contra-ataque do time adversário. Lembre-se dessas 3 etapas: o deslocamento, a preparação e a devolução de bola. Primeiramente, o deslocamento. Corra em passos laterais ou cruzados até o ponto provável de queda da bola. Afaste seus pés um pouco além do limite do quadril e flexione ligeiramente para dentro. Mantenha as costas arqueadas, inclusive um pouco para frente. Em seguida, vem a preparação. Os braços à frente e abaixo com firmeza, formando uma espécie de bandeja de relação. Mantenha sempre um espaço entre os braços e dorso para levantá-los ou movê-los de acordo com a potência necessária da manchete. Se os braços estiverem colados ao dorso, a recepção não terá a potência necessária. Para mantê-los unidos, junte as mãos ao colocar uma sobre a palma da outra e os dedos têm que estar dobrados. Por fim, vem a devolução. Oriente a bandeja dos braços e do quadril em direção para onde a bola deve seguir. Bata na bola, à frente ao corpo, entre os joelhos com o último terço do antebraço. No momento do contato, dê um leve empurrão com as pernas para cima, fazendo com que ela permaneça imóvel para o movimento de uma bela manchete. Movimento articular da manchete. Vou começar falando sobre as articulações do cotovelo e a articulação glenohumeral do ombro. O movimento de ambos começa-se com a articulação fletida e no decorrer da ação o atleta deverá fazer a extensão da articulação. E agora a articulação do punho. O movimento começa-se com a articulação semiflexionada e no decorrer do movimento o atleta deverá continuar a fazer a flexão. Ambos consistem com o tipo de contração concêntrica. Músculos agonistas, antagonista e sinergista no movimento da manchete. No movimento da manchete realizamos o agachamento. O músculo em função agonista é o quadríceps e glúteo máximo. Como auxiliar, os isquiotibiais. E na parte superior do corpo, utiliza-se como agonista a parte anterior do deltoide, o tríceps braquial e o peitoral maior. Como sinergista, o bíceps braquial. E como antagonista, o posterior do deltoide, grande dorsal e redondo menor.